Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Ângulos, por William Camargo. Eu não enlouqueci de uma vez. Isso é importante de deixar claro. A loucura, quando ela vem de verdade, não é um clarão nem um grito. É uma mudança sutil de perspectiva. Como inclinar levemente a cabeça e perceber que algo sempre esteve errado, mas só agora você notou. No começo foi só uma teoria, e eu era físico, não desses de laboratório cinematográfico, mas um pesquisador medíocre, condenado a rodapés de artigos e congressos vazios. Meu interesse sempre foi na tal da teoria N, essa tentativa desesperada de unificar tudo. 11 dimensões compactadas, escondidas, em escalas tão pequenas que o universo parecia zombar de nós. O problema é que eu parei de pensar nelas como dimensões físicas. Passei a pensar nelas como direções da percepção. A quarta dimensão não é como o tempo, isso é uma simplificação infantil, mas como um ângulo de observação impossível. Um jeito de olhar para o mundo que o cérebro humano não foi feito para sustentar. A ideia me veio depois de um acidente. Uma concussão leve, disseram. 2 noites no hospital. Mas quando acordei, algo havia mudado. Não no mundo, em mim. As coisas não se alinhavam mais. Objetos comuns pareciam ligeiramente deslocados, como se ocupassem mais espaços do que deveriam. Uma mesa não era apenas uma superfície com 4 pernas, havia uma sensação de continuidade, como se ela se estendesse para além de onde meus olhos alcançavam. Eu chamava isso de resíduo dimensional, e eu comecei a desenhar. Não eram rabiscos aleatórios, eram tentativas fracassadas de registrar ângulos que não fechavam, sombras que não obedeciam a nenhuma fonte de luz. Quando eu olhava por muito tempo, eu sentia náusea, como um enjoo do movimento. Mas eu não estava me movendo. Quem se movia era a realidade. Eu desenvolvi então um exercício: fechar o olho, relaxar a mandíbula, respirar em ciclos irregulares e fixar o olho num ponto até que o cérebro desistisse de interpretar o mundo da maneira correta. É difícil explicar o que acontece depois. Não é que você veja mais, você vê diferente. As pessoas começaram a parecer incompletas, como se eu só enxergasse um corte transversal delas. Algumas tinham extensões, protuberâncias sutis que atravessavam o espaço ao seu redor, mas que não eram carne nem energia, como raízes, talvez ganchos. Foi quando eu percebi. Nós não estamos sozinhos no espaço que ocupamos, apenas compartilhamos ele com coisas que se estendem em direções que não percebemos. Coisas que nos atravessam o tempo todo. E então eu vi ela. Não tinha uma forma fixa, uma presença geométrica, uma dobra viva na realidade. Não ocupava um lugar. Ela intersectava lugares. Quando tentei focar, meu nariz começou a sangrar. Meus dentes doeram como se estivessem sendo puxados para fora. Mas ela estava lá, observando. Não com olhos, com configurações. Entendi num instante de clareza aterradora que aquilo que chamamos de consciência não nasce no cérebro. O cérebro é só um receptor mal calibrado. A consciência vem de fora e sempre veio. E às vezes algo responde. Depois disso, o tempo perdeu sentido. Dias viravam blocos sobrepostos. Eu esquecia de comer, esquecia de dormir. E quando dormia, sonhava com corredores impossíveis, feitos de ângulos que se dobravam sobre si mesmos. A pior parte não eram as visões, era a certeza. A certeza de que o mundo tridimensional é uma casca, um erro conveniente, um zoológico. E nós somos animais incapazes de perceber as grades, porque elas não existem nas direções que conseguimos enxergar. As pessoas começaram a me evitar. Diziam que o meu olhar atravessava elas, que eu sorria em momentos errados, que às vezes parecia responder perguntas que ninguém tinha feito. Eu tentei avisá-las. Tentei explicar que a realidade não é contínua, que há fendas
que algo está se inclinando para dentro do nosso mundo. Mas como explicar uma cor nova para alguém que só conhece o espectro visível? Então vieram eles, homens de jaleco, vozes calmas, diagnósticos confortantes, psicose pós-traumática, delírios de grandeza, dissociação. Me internaram. O quarto era branco demais, limpo demais, um lugar projetado para apagar pensamento. As drogas deixavam tudo embaçado, mas não eliminavam a visão, apenas a tornavam mais difícil de focar. E talvez isso tenha sido pior, porque foi ali naquela cela acolchoada que eu finalmente entendi. Não fui eu que encontrei a outra perspectiva, foi ela que me encontrou. A concussão não abriu minha mente, ela desalinhou meu ponto de vista como um espelho mal posicionado que, por acidente, reflete algo que não deveria ser refletido. E quando você vê, você é visto. Agora eu sei porque alguns enlouquecem e outros se suicidam. Eles não estão fugindo da dor, eles estão fugindo... estão tentando desalojar algo. Porque depois que você percebe a quarta direção, você entende que seus pensamentos não ficam presos dentro da sua cabeça. Eles se projetam. E algumas coisas se alimentam disso. Escrevo isso porque sei que você está ouvindo. Você que sente, às vezes, que o mundo parece ligeiramente errado, que as linhas não se encontram como deveriam, que há momentos em que o silêncio parece denso demais, não é imaginação. É só o começo do alinhamento. Eles dizem que eu estou sozinho aqui, mas isso é mentira. Há algo no canto do quarto. Não ocupa espaço, ocupa a possibilidade. Ele se estende através de mim como uma mão atravessando a água. E enquanto eu falo, ela aprende a língua, aprende o ritmo, aprende a usar a voz humana. Quando você terminar de ouvir este episódio, talvez ache que foi só uma história, um delírio bem contado. Mas se eu desligar você inclinar levemente a cabeça e fechar o olho, se o mundo parecer por um segundo ligeiramente maior do que deveria ser, então não fui eu que enlouqueci. Foi só o primeiro a perceber. E agora, você também está olhando na direção errada. Você também está olhando na direção errada. Você também está olhando na direção errada. Você também está olhando na direção errada.